E entramos agora no último bloco do Notícias em Debate desta quarta-feira, hoje conversando ao vivo aqui nos estúdios em Campinas com o deputado estadual e deputado federal eleito Jonas Donizete, do PSB. E o pessoal, esse horário é forte mesmo. As perguntas já voltaram com tudo para o deputado, então não paro de chegar lembranças a ele também, como a Regina, que mora no Nóbrega, aqui em Campinas. Ela disse que gostaria de parabenizar e pedir a Deus que o abençoe muito. Mas uma coisa é certa, o senhor está fazendo muita falta no rádio de Campinas. Ô Regina, muito obrigado, e realmente eu vou precisar dessa bênção de Deus, com sabedoria, para que eu possa conduzir lá meus destinos. E eu também sinto muita falta, viu, Regina? Eu quero ver se eu concilio alguma maneira de poder, pelo menos alguma vez por semana, aí. Me falaram que tem uma caixinha agora, um equipamento que dá para falar de longe, esqueci o nome dessa coisa de tecnologia, eu não guardo. O Padre Marcelo que usa muito, quando ele viaja. Eu vou ver se eu compro uma dessa aí, se não for muito cara, aí na minha hora de almoço lá em Brasília, eu vejo se eu falo um pouquinho no rádio aqui na região. A dona Geni de Vinhedo também manda um abraço ao deputado pela vitória. E a Sônia do Parque Universitário. Deputado, tem como o senhor ajudar o Parque Universitário? Tem um córrego que fica muito sujo, precisa de limpeza. Sônia, esse trabalho de assoreamento, de limpeza, tudo depende muito da prefeitura, mas eu quero ver se, como deputado federal, a gente ajuda nessa área. Nós temos lá no governo federal o Ministério das Cidades, que tem recursos para as prefeituras nessa questão. Eu conheço esse córrego que você está falando, sei que realmente é um problema aí no bairro e eu vou procurar usar aí meu mandato para tentar ajudar nessas questões. A dona Ângela, que mora em Itatiba, também ligou para cá, dando parabéns pela sua eleição e querendo saber por que o funcionário da CETESB demora tanto para autorizar a outorga de poços. Ô Ângela, um abraço a você, um abraço ao povo de Itatiba. Eu tive uma votação expressiva aí. Eu fiz uma dobrada aí com o Davi Bueno, que foi o deputado mais votado aí para estadual, o atual presidente da Câmara, que é vereador, presidente da Câmara. Eu quero mandar um abraço também para o Davi. E Ângela, essas questões da CETESB, hoje em dia as questões, você viu a votação que a Marina Silva teve aí, né? Essas questões ambientais, o pessoal leva com muito rigor. O que eu concordo com você, eu acho que tem que ter o rigor, concordo com isso. Mas podia ter um processo um pouco mais ágil, né? E não é só nessa questão de poços, outras coisas também demora muito. A questão do aeroporto de Viracopos, a gente está esperando a licença ambiental, questão da SP-95, esperando a licença. Eu acho que nessas questões tem que ver assim, o impacto mínimo e aquilo que precisa ser feito como compensação ambiental, para poder reparar qualquer dano que possa existir, mas ter mais agilidade nisso. Tem que adaptar o progresso com a questão ambiental. Exatamente. Né? Uma coisa não atrapalhar a outra. É o desenvolvimento sustentável. O Oswaldo de Santa Bárbara do Oeste também ligou. Por que o senhor não leva para discussão em Brasília a questão do voto não ser obrigatório? Oswaldo, aí é uma questão, eu acho que estava pensando nisso hoje de manhã, tomando um café com um amigo. Eu acho que igual a gente fez com as urnas, lembra como é que começou a urna eletrônica? Foi em algumas cidades, agora nós tivemos o biométrico, que é o polegar lá para identificar também em algumas cidades. Eu acho que a gente poderia fazer uma experiência, tentar em algumas cidades, porque sabe o que eu acho? Que se o voto for livre, pode aumentar, e um cientista político falou, avaliando essas questões, pode aumentar a compra de voto. Pode favorecer aquelas pessoas que usam dinheiro para comprar voto. E isso é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque já que o voto é livre, a pessoa não precisa ir votar mesmo, reduz o número de pessoas que votam. Vai reduzir, né? Hoje, sendo obrigatório, já 20%, 25%, às vezes até mais, não vão votar. Se for, então, assim, livre, espontâneo, vai reduzir o universo de pessoas. Então, você vai favorecer para que possa existir uma interferência econômica. Eu acho que o ideal é isso, é a gente ter o voto livre, não ser obrigatório. Tem uma frase do poeta uruguaio Galeano, que ele fala sobre a utopia, que eu acho bonita. Ele fala, a utopia está no horizonte. Eu caminho 2 passos, ela caminha 2 para trás. Eu vou mais 5, ela mais 5 para trás. Para que serve a utopia, então? Para que eu continue sempre caminhando adiante. Nessa questão da democracia, eu acho que é isso que a gente tem que vislumbrar. Sempre continuar caminhando adiante. Eu acho que o ideal é a gente ter um voto livre e pessoas conscientes votando. Mas eu acredito que a gente tem o resultado dessas últimas eleições,
algumas pessoas que tiveram um número expressivo de voto, mostra isso. A gente tem um caminho ainda a percorrer para chegar no voto livre. Olha, eu estou recebendo pela primeira vez uma ligação de Tuiuti. É o Genival Dias, quem liga de lá. Lá também tem que gastar interurbano, né, Genival? É 11, né? Pois é, muito obrigado pela sua ligação. Gostei da sua opinião, deputado, sobre pesquisas. Precisa mudar o Código Eleitoral. E ele acha que deveria se eleger os mais votados. Não pelo partido, mas os mais votados seriam eleitos. Muita gente tem essa opinião também, é que o sistema eleitoral no Brasil é diferente de tudo que existe no resto do mundo, né? No restante dos países, ou o voto é por lista ou por nome. Aqui a gente vota no nome, mas está votando indiretamente no partido também. Então, às vezes acontece de pessoas que teve muito voto não se eleger e pessoas com pouco voto se elegerem. Mas aproveitar e mandar um abraço para Tuiuti. Nós temos lá o vereador Miltinho, do PSB, o prefeito Almir. Ajudamos lá a cidade de Tuiuti também, viu, Elton? Conseguimos lá um automóvel, uma perua, que eles fazem transporte das pessoas na área da saúde, para serem atendidas na questão da saúde. Um abraço aos moradores de Tuiuti. O Nicolucci, do Nova Europa, ligou dando parabéns pela sua eleição. E se o senhor, como deputado federal agora, vai levar para discussão em Brasília essa lei que beneficia quem tem carro roubado, o senhor criou aqui a questão do IPVA. Olha, a lei ô Nicolucci, um abraço a você, eu gostaria muito, mas essa lei, o IPVA é um imposto estadual. O que está acontecendo é que outras assembleias, país afora, estão copiando essa lei, o que é muito legal, né? Mas depende de lei estadual. Então eu, como deputado federal, como deputado estadual, tinha muita coisa que eu podia fazer, que eu queria fazer e não podia, porque é coisa de federal. Agora, como federal, também tem outras atribuições e não está entre elas, as atribuições, essa questão do IPVA.